Guerras e rumores de guerras, terremotos, fome, desastres naturais. Jesus falou sobre tudo isso no sermão profético que foi pregado no Monte das Oliveiras e registrado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Jesus disse que esses sinais precederiam a sua vinda. Parece até que Jesus está descrevendo acontecimentos da nossa época atual. Mas será que Jesus estava prevendo os acontecimentos que vemos atualmente no jornal? Estamos realmente vivendo nos últimos dias? Nesse vídeo, pessoal, eu quero trazer um resumo de um excelente livro escrito pelo teólogo Rice Sproul. E se você gostar do resumo e quiser adquirir a obra, é só ir na descrição desse vídeo aqui embaixo e acessar o link que eu vou deixar colocado ali. No dia dessa gravação, o livro está custando apenas R$ 14,20, com frete grátis para quem é assinante do Amazon Prime. Então não perca essa oportunidade. Sproul nasceu em 1939 e morreu em 2017. Ele foi um pastor presbiteriano e escreveu dezenas de livros, vários inclusive que foram traduzidos para o português. Sproul escreveu uma série de 21 livretos chamada Questões Cruciais, em que ele aborda vários temas da teologia cristã. Esse livreto que vamos resumir é o volume 19 da série. Ele foi publicado pela editora Fiel em 2015, tem somente 59 páginas e 6 capítulos. No capítulo 1, intitulado A Destruição do Templo, Sproul mostra que a profecia de Jesus quanto à devastação do templo sagrado de fato aconteceu no ano 70 d.C. A profecia de Jesus foi algo simplesmente chocante, porque ninguém acreditaria que um templo daquela magnitude poderia ser derrubado. Isso porque as pedras do templo tinham quase 5 metros de comprimento e 2,5 metros de altura. Era uma construção realmente impenetrável para os inimigos. Mas apesar disso, a profecia de Jesus se mostrou verdadeira, porque Jesus é um verdadeiro profeta de Deus. Sproul afirma que o cumprimento dessa profecia é uma prova concreta da identidade de Jesus e da inspiração da Escritura pelo Espírito Santo. Jesus disse que aquela geração não passaria sem que os sinais profetizados acontecessem primeiro. Sproul afirma que para o judeu, uma geração tem aproximadamente 40 anos de duração. Com base nisso, vários céticos afirmam que a profecia de Jesus foi por água abaixo. Isso porque, segundo alguns incrédulos, a profecia de Jesus se cumpriu parcialmente, ou seja, apenas alguns acontecimentos ocorreram. Jesus não profetizou somente a respeito da destruição de Jerusalém, mas ele também disse que o seu retorno final, o fim do mundo e a consumação de seu reino aconteceriam dentro de 4 décadas. Mas como nada disso aconteceu, então Jesus é um falso profeta, dizem os incrédulos. Mas essa é a opinião dos críticos e céticos da fé cristã. A seguir, Sproul apresenta um outro grupo que também é equivocado na sua escatologia. Esse grupo afirma que absolutamente toda a profecia do Novo Testamento se cumpriu no século I. O retorno de Cristo, a ressurreição futura, o arrebatamento dos santos e assim por diante. Embora Sproul não mencione o nome dessa linha de interpretação, sabemos que ele está se referindo ao preterismo completo. Sproul não concorda com nenhum desses dois grupos mencionados. Segundo ele, a profecia de Jesus diz respeito à destruição de Jerusalém. Depois que o templo foi derrubado, a era dos judeus terminou e a era do Novo Testamento começou. A era do Novo Testamento é chamada de Tempos dos Gentios. É o período que nós estamos vivendo hoje. No capítulo 2, chamado Sinais dos Tempos, Sproul dá uma atenção especial na palavra século. Essa palavra aparece na pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Para a gente entender o significado dessa palavra, Sproul sugere a leitura de uma passagem paralela do sermão profético, que se encontra em Lucas 21. Nessa passagem, Jesus apresenta orientações a respeito do que os seus seguidores deveriam fazer quando Jerusalém fosse cercada pelo exército romano. Eles deveriam fugir da cidade, porque a destruição da cidade de Jerusalém já tinha sido decretada por Deus. E, de fato, os seguidores de Cristo fugiram e conseguiram escapar da morte. Mas, por outro lado, os judeus que não pertenciam a Cristo
foram mortos durante a invasão romana. Mais de 1 milhão de judeus foram assassinados durante essa guerra. Lucas também diz que aquele tempo seria tempo de vingança. Muitos cairiam a fio da espada, seriam dispersados pelas nações e Jerusalém seria pisada até que o tempo dos gentios se completasse. Dessa forma, Jesus estabelece uma distinção entre o tempo dos judeus e o tempo dos gentios. Portanto, Sproul conclui que a consumação do século em Mateus 24 se refere ao fim da era judaica. Ele diz: no discurso do Monte das Oliveiras, quando Jesus falou sobre consumação do século, estou convencido de que ele não se referia ao fim do mundo, mas ao fim da era judaica. Quando Jerusalém caiu, a era dos judeus, que se estendeu desde Abraão até 70 d.C., terminou e marcou o começo do tempo dos gentios. Depois de falar sobre a consumação do século, Sproul faz alguns comentários a respeito dos sinais que precederiam a destruição de Jerusalém. O texto bíblico fala de guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos e falsos cristos. Diante disso, Sproul lança uma pergunta: se tudo isso sempre existiu na história do mundo, em que sentido essas coisas seriam sinais? E a resposta que ele dá é que todos esses sinais aconteceram de uma maneira muito significativa e especial. Sproul então cita o historiador Flávio Josefo, que registrou numerosos falsos profetas que afirmavam ser o Messias. Josefo também menciona 4 fomes terríveis que aconteceram entre o ano 41 e 50 d.C. e ainda um terremoto severo que aconteceu durante o reinado de Calígula e um outro que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Além disso, o imperador Nero organizou a primeira perseguição contra os cristãos, que levou ao martírio 2 apóstolos de Cristo, Paulo e Pedro. Tudo isso, portanto, confirma que a profecia de Jesus se cumpriu perfeitamente no século I da era cristã. No capítulo 3, intitulado A Grande Tribulação, Sproul começa falando sobre o abominável da desolação. Quando Jesus falou sobre essa figura, ele citou a passagem do livro de Daniel, que claramente se refere a Antíoco Epifânio. Mas o que Jesus tinha em mente quando ele fez essa citação? Sproul então cita algumas possíveis interpretações da passagem. Por exemplo, alguns acreditam que o abominável da desolação foi Calígula, porque no ano 40 d.C. ele mandou construir uma estátua dele mesmo e colocar dentro do templo do Senhor. Todavia, Calígula morreu antes de realizar esse plano perverso. Um segundo grupo acredita que Jesus se referiu à seita judaica dos Zelotes. No ano 69 d.C., um ano antes da destruição de Jerusalém, os Zelotes tomaram o templo à força e o transformou num tipo de base militar. E ali no interior do templo, eles cometeram todo tipo de atrocidade. O abominável da desolação seria talvez a seita dos Zelotes? Um terceiro grupo acredita que Jesus se referiu aos brasões romanos. Quando os exércitos romanos marchavam, eles carregavam suas bandeiras com os brasões estampados nelas. Para o judeu, as imagens dos brasões eram consideradas imagens idólatras, e essas imagens dentro do templo do Senhor seriam uma grande profanação. O abominável da desolação seria então os brasões do exército romano? Depois de citar essas interpretações, Sproul não diz qual delas ele defende. Ele diz que, embora seja difícil saber exatamente quem é o abominável da desolação, fato é que os discípulos de Cristo foram obedientes e seguiram as instruções de fugir para os montes quando o abominável da desolação aparecesse. Em seguida, Sproul comenta sobre a grande tribulação. Jesus disse que a grande tribulação seria tão terrível que Deus teria que abreviar os dias por causa dos seus eleitos. Sproul, então, mais uma vez, cita o historiador Josefo, que afirmou que uma reviravolta política em Roma abreviou o cerco romano. E isso permitiu que houvesse muito mais sobreviventes do que se esperava. A seguir, Jesus menciona o sinal de falsos cristos e falsos profetas que fariam sinais e prodígios. Se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Sproul comenta sobre isso, dizendo que os milagres efetuados por Satanás são falsos milagres a serviço da mentira, e não verdadeiros milagres a serviço da mentira, como algumas pessoas acreditam. No Novo Testamento, os apóstolos operavam milagres a fim de autenticar a mensagem do evangelho que eles pregavam. Esse era o objetivo dos sinais e prodígios. Então, se Satanás pudesse operar milagres verdadeiros,
Como discernir a verdade da mentira? Portanto, os milagres que Satanás realiza não passam de truques para enganar as pessoas. E Sproul diz que precisamos tomar cuidado, porque os eleitos de Deus podem ser enganados pelas artimanhas do maligno. Para encerrar o capítulo 3, Sproul comenta os seguintes versículos. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Sproul diz que a profecia preditiva é difícil de ser interpretada porque ela está repleta de imagens simbólicas que desafiam o nosso entendimento. Por isso, a maneira mais segura de interpretar uma imagem simbólica na literatura apocalíptica é entender como que essa imagem é usada em toda a Escritura. Esse princípio pode ajudar, mas infelizmente ele não resolve todos os problemas. Então, o que Jesus quis dizer com a imagem do cadáver e dos abutres? Sproul cita uma possível interpretação. A maioria das pessoas veem como as aves carniceiras sobrevoam em círculo um animal que acabou de morrer. E, interessantemente, o principal símbolo do exército romano era uma águia. Talvez Jesus estivesse dizendo que Roma é como uma ave de rapina. Deus será o agente da punição de seu povo e antes de sua ira ser derramada, as águias estarão circulando. No capítulo 4, intitulado A Vinda do Filho do Homem, Sproul comenta o seguinte versículo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Esse versículo é usado por alguns céticos com o objetivo de lançar dúvidas sobre Cristo e sobre a Bíblia. Afinal, o sol, a lua e as estrelas continuam brilhando no firmamento. E a situação fica mais complicada ainda quando lemos o verso 34, em que Jesus diz que não passará esta geração, ou seja, a geração dele, sem que tudo isso aconteça. Como resolver esse problema? Sproul cita algumas interpretações que foram sugeridas por estudiosos. Por exemplo, alguns apelam para o cumprimento primário e secundário da profecia. Dizem que parte da predição se cumpriu no passado, mas a outra parte vai se cumprir no futuro. Mesmo assim, como explicar a descrição do Sol e da Lua se apagando? Como explicar as estrelas caindo do firmamento? Não há nenhum registro documentado de que essas coisas literalmente aconteceram no passado. Outros estudiosos afirmam que a expressão "e não passará esta geração" não deve ser entendida de maneira literal, mas em sentido figurado. Isso quer dizer que a palavra geração não se refere a um período de aproximadamente 40 anos. Ao invés disso, a palavra se refere a um tipo específico de pessoa. Depois de apresentar essas interpretações, Sproul mostra que a própria Bíblia nos fornece a chave para interpretar essa estrutura de tempo. E não apenas isso. Em outras passagens, podemos aprender a linguagem que a Bíblia usa para falar do julgamento cósmico de Deus. A seguir, Sproul cita algumas passagens do Antigo Testamento que usam uma linguagem quase idêntica à linguagem de Jesus no Monte das Oliveiras. Veja. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Fica claro que a linguagem de Isaías é metafórica, assim como a linguagem de Jesus sobre a vinda do Filho do Homem também é metafórica. Sproul então cita mais um trecho dos escritos de Josefo. Nessa citação, Josefo menciona carros e tropas de soldados que foram vistos correndo entre as nuvens e ao redor da cidade no momento da destruição de Jerusalém. Sproul conclui dizendo que o entendimento mais natural da passagem é que a vinda do Filho do Homem se refere ao julgamento sobre a nação de Israel que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. No capítulo 5, chamado O Dia e a Hora, Sproul comenta sobre a afirmação de Jesus de que ele não sabe o dia nem a hora de sua vinda. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Antes de explicar esse versículo, Sproul fala rapidamente sobre a divergência que existe entre os preteristas parciais em relação ao capítulo 24 de Mateus. Alguns preteristas acreditam que até o versículo 35, Jesus profetizou sobre a destruição de Jerusalém. Mas a partir do versículo 36, ele fala sobre a segunda vinda e o fim do mundo. Em outras palavras, Mateus 24 fala de dois tipos de vinda, a vinda em juízo sobre Jerusalém e a segunda vinda para encerrar a história. No entanto, parece que o Sproul acredita que o sermão inteiro de Mateus 24 fala de um assunto apenas, a destruição de Jerusalém. Sproul diz: esta passagem específica, de Mateus 24, 36 a 44,
tem sido vista também como uma refutação à minha posição de que estas coisas já aconteceram no passado. É importante lembrar que todo este discurso foi provocado pelo anúncio de Jesus, no sentido de que o templo seria destruído em Jerusalém. Em seguida, Sproul comenta sobre a afirmação de Jesus de não saber o dia nem a hora. Como pode Jesus não saber o dia nem a hora, sendo que ele afirmou que todos os sinais deveriam se cumprir dentro de 40 anos? Sproul mostra que não saber o dia nem a hora específica não nega a veracidade da predição. Então, Sproul mostra a importância de termos uma compreensão correta da encarnação de Cristo conforme a definição de Calcedônia. Cristo é uma só pessoa, mas que possui duas naturezas distintas, uma divina e outra humana. As duas naturezas não se misturam uma com a outra e cada natureza retém os seus próprios atributos. Mas apesar disso, durante o seu ministério, a natureza divina de Cristo transmitia informação sobrenatural à sua natureza humana. No entanto, pessoal, isso não quer dizer que a natureza divina comunicava absolutamente tudo à natureza humana. Sendo assim, quando Jesus disse que não sabia o dia nem a hora, ele falou de acordo com a sua humanidade. Jesus sabia que a profecia como um todo deveria se cumprir dentro de 40 anos. Ele conhecia a estrutura do tempo, mas humanamente ele não sabia dos pequenos detalhes do cumprimento, como o dia e a hora. No final do capítulo, Sproul demonstra certa relutância em relação ao cumprimento total de Mateus 24. Anteriormente, como nós vimos aqui, ele disse que a posição dele é de que todos os eventos de Mateus 24 aconteceram no passado. Mas agora, no mesmo capítulo, ele diz que não tem certeza disso. Não tenho certeza se ele, Jesus, apenas falava do julgamento de Jerusalém ou também do que acontecerá no tempo de sua aparição final. Mas apesar dessa incerteza, Sproul diz que as palavras de Cristo carregam um senso de alerta e de urgência. E esse senso de urgência é relevante tanto para a época da destruição de Jerusalém, quanto para a época futura do retorno final de Cristo. Não sabemos o dia nem a hora do retorno de Cristo, e por isso devemos ser vigilantes e fiéis o tempo todo. Afinal, haverá uma prestação de contas e um julgamento do qual nenhum ser humano poderá escapar. No sexto e último capítulo do livro, intitulado O Servo Fiel e o Servo Mau, Sproul comenta a porção final de Mateus 24, os versículos 45 a 51. Nessa porção, Jesus faz uma comparação entre o servo fiel e o servo mau. Enquanto o senhor da casa está ausente, o servo fiel é responsável por todos os negócios da casa. Ele provê tudo o que é necessário e faz isso no tempo apropriado. Por isso, quando o senhor da casa voltar, o servo fiel será abençoado. Ele estará fazendo exatamente aquilo que o seu senhor mandou fazer. E como resultado, o servo fiel vai receber ainda mais responsabilidades, porque ele foi fiel nas pequenas coisas. Por outro lado, o servo mau tem uma atitude diferente. Ao perceber que o senhor da casa demora para voltar, o servo mau começa a espancar os seus companheiros e a beber e comer de maneira desenfreada. Ele pensa mais ou menos assim: meu senhor partiu e quem sabe quando ele vai voltar? Aliás, quem garante que ele vai voltar mesmo? É tempo de festejar. Já que meu senhor vai demorar para voltar, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas então vem o alerta de Jesus. Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Depois de resumir essa parábola, Sproul lança algumas reflexões importantes como aplicação prática para a vida cristã. Por exemplo, como que você trabalha quando ninguém está te observando? Você se compromete com a responsabilidade que lhe foi confiada? Por que será que o nosso comportamento muda quando tem alguém nos observando? Sproul então diz que agimos de um jeito quando somos observados e agimos de outro jeito quando não há nenhuma supervisão por causa do pecado. O servo mau da parábola não é fiel e nem prudente. Da mesma forma, muitos ímpios agem desse jeito. Eles pensam que não haverá um julgamento final e por isso acham que podem fazer o que quiser. Sproul encerra o livro dizendo que Cristo nos comprou para si mesmo e ele nos deu uma tarefa a cumprir. Por isso, quando ele vier, que cada um de nós seja encontrado fiel.